Olá, tudo bom? Boa noite. Aqui quem fala é Gerson Aragão, eu sou defensor público, aprovado em 5 concursos. E hoje, nesta aula, eu vou mostrar para vocês como é que você pode estudar e revisar muito bem para concurso público, tá? Eu quero mostrar como é que você estuda e revisa. Mas não só como estuda e revisa, mas estuda e revisa para acertar mais de 80% na sua prova de concurso, tá? E eu também vou mostrar nessa aula que é possível você revisar tudo que é importante para a prova do seu concurso em apenas 2 semanas, tá? Mas antes de eu começar, queria saber quem está presente aqui. Dá um oi, dá um olá, boa noite. Me diga de que região, o estado, a cidade que você está assistindo essa aula. Coloque aqui nos comentários, nos nossos comentários, tá bom? Que eu vou acompanhar tudo aqui. Então, seja muito bem-vindo. Essa é uma aula importantíssima, porque muitas vezes a gente estuda, e na hora da prova não lembra, não vai bem, porque faltou um aspecto importantíssimo que é chamado de revisão, tá? Então, vou aguardar mais um pouquinho o pessoal entrar. Temos 1 minuto aqui. E meu objetivo é que você estude e revise e passe desses 80%. E essa aula eu vou dar um foco maior em revisão. E se prepare, porque eu tenho uma surpresa ao final. Eu tenho um material espetacular, uma coisa nova para revisão, que eu vou mostrar no final dessa aula. E eu vou dar para você, inclusive, esse material de brinde. Vai ser gratuito. Eu vou dar para você esse material se você entrar em um programa especial, uma oportunidade que eu vou apresentar aqui hoje. Mas vamos lá para a nossa aula. Vamos repetir. Qual o tema da nossa aula? Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Qual o tema da nossa aula? O tema da nossa aula é o seguinte. Olha, como é que a gente pode estudar e revisar para passar de 80%. E nessa reta final, saiu o edital, você está com a prova próxima, como é que você revisa tudo em 2 semanas? Esse é o nosso objetivo aqui, tá? E por que que eu estou coloquei esse tema dessa aula? Porque eu, Gerson, antes de passar para a Defensoria Pública, eu fui defensor em 2 estados, sou defensor em Sergipe, fui defensor na Bahia, mas antes eu fui analista do MP, fui aprovado para analista do TJ, fui técnico do TJ, passei também na OAB, então tenho experiência em concursos públicos e percebi que uma grande dificuldade que eu tinha era a seguinte, porque eu estudava, e chegava na hora da prova, eu errava o que eu tinha estudado. Isso acontece com você. Você está estudando e na hora da prova erra. Ou então estuda e quando vai fazer a questão, assim, não é possível, eu acabei de estudar isso, estudei tem pouco tempo isso, semana passada, e erro uma questão que eu estudei. Esse erro ele pode se dar por 2 motivos. Ele pode se dar, porque você realmente não lembra, você está resolvendo a questão, mas não lembra exatamente o conteúdo do assunto. Se você lembrasse, provavelmente você acertaria. Mas a segunda possibilidade de erro, a segunda chance de você estar errando uma questão, é porque você até tem o conhecimento, mas a forma que a banca pergunta, a forma que a questão traz a informação para você, você não consegue ter certeza se o conhecimento que você adquiriu, assimilou, é exatamente aquilo ali. Isso já aconteceu com você? Me diga, porque isso acontecia muito comigo. Eu estudava, resolvia questões, sabia o tema, mas na hora da prova, na hora de resolver outras questões, observava o seguinte, olha, eu sei esse tema, mas ele não está do jeito que eu estudei. Então eu não tenho certeza se esse item está certo ou está errado. E essa dúvida, ela me corroía. Me corroía porque eu ia para a prova, tinha estudado e não tinha certeza, daquele item. Não tinha certeza se estava certo ou se estava errado. Diga para mim, em que situação você se enquadra? Na primeira, em que você esquece, ou na segunda, que você lembra e ao resolver as questões você percebe que você não sabe exatamente se está certo ou se está errado diante do conteúdo que você estudou? Diga aqui para mim. Vou dar um tempinho para você responder, tá? Aqui é a caneca da defensoria, né? Quando você for aprovado no seu concurso, também receberá uma, tá? Coloque aqui para mim essa informação, tá?
Muito bem. Claro, muita gente esquece. É impressionante como a gente esquece pelos dois motivos. Primeiro motivo, porque não lembra. E segundo motivo, porque lembra, mas não sabe aplicar aquele conhecimento na prova. E eu vou te dizer, por mais simples ou simplório que pareça essa afirmação, e eu venho repetindo isso há muitos anos, passa em concurso quem acerta as questões. Não importa como, o que importa é quem acerta. Se você acerta, você passa. Se você não acerta, você não passa. E essas duas situações podem estar te prejudicando. E isso te prejudica e me prejudicava porque é preciso uma revisão eficiente para ir bem em concurso público. É preciso ter uma boa revisão. E para ter essa boa revisão, você precisa de 3 elementos. 3 elementos. O primeiro elemento, você precisa resumir. Gerson, eu preciso resumir tudo que eu estudo? Não. Você não precisa resumir tudo que eu estudo, mas você precisa ter um certo material, um certo conteúdo, um certo resumo de informações importantes, ou do que você mais erra, ou do que cai mais na sua prova. Você precisa ter alguma coisa para que você possa fazer uma revisão, tá? Resumo, tá? Já ouvi muita gente dizendo bem assim, não precisa de resumo, o resumo é a sua segurança, é o seu porto seguro. É aquele material. Gerson, mas não dá para resumir tudo. Não, nem espero que você resuma tudo. Tá? Muita coisa você não vai resumir, você vai grifar, que é o ponto número 2. Ponto número 2, o segundo elemento, é grifar. Então, existem materiais, coisas que você vai precisar não resumir, mas grifar, fazer notas, marcar. Por exemplo, legislação. A legislação você não resume lei. Não existe resumir lei. E o que é que você faz? Você grifa. Eu vou dar um exemplo aqui, olha, que é meu vade-mecum de quando eu estudava para concurso. E tá aqui. Então, eu não resumia a Constituição Federal. E eu grifava, eu marcava de amarelo, eu colocava asterisco do lado, fazia notas. E depois eu revisava por aqui, tá? Esse é o segundo elemento. E o terceiro elemento são questões. Você precisa resolver muitas questões, mas não só muitas questões, com qualidade. Resolver questões com qualidade é analisar, entender por que está certo, por que está errado, e depois revisar essas questões que você já fez. Então, veja, são 3 elementos. Eu só consegui ir bem em concurso público quando eu aliei esses 3 elementos. Resumo, grifos e questões. Todas elas estavam no meu plano de revisão. Como? A revisão do resumo, a revisão dos grifos e a revisão das questões. Tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, como revisar? Como é que a gente vai revisar? Veja, para você revisar bem, você precisa de um bom plano de estudos. Um plano que envolva análise, o próprio estudo e a revisão. Então, eu vou dividir em 3 partes e a gente vai falar sobre esses 3 aspectos. A análise, que é um aspecto mais estratégico. Depois a gente vai para o estudo, e eu vou dizer como é que eu estudava e como é que você pode estudar também. E, por fim, eu vou entrar na revisão. Porque não adianta eu falar só sobre revisão e você não vai entender como é que você faz a revisão, porque eu já disse, a revisão é baseada nesses 3 elementos. Você precisa ter resumo, você precisa ter grifo, você precisa ter questões, tá? Vamos pro primeiro, para análise, tá? Para entrar aqui na análise, eu vou colocar aqui, o meu quadro, tá? Vamos lá aqui no meu quadro. Vamos ver se vai sair tudo certo. Saiu, muito bem. Está aí meu quadro, consigo riscar, consigo. Vamos lá. Olha só. Análise. O ponto 1. Aqui eu vou definir o ponto 1. Análise. Tá? Veja. Para você fazer um bom estudo para concurso público, você precisa começar por uma boa análise. E essa análise, ela começa no seguinte tópico. Na definição, você precisa definir
tá? Você precisa definir, eu vou colocar até um pouco maior aqui, pra você ver melhor. Você precisa definir bem qual é o concurso que você quer ou a área que você quer, tá? Às vezes a pessoa só quer um tipo de concurso, tudo bem. Às vezes você quer ampliar um pouco mais os seus horizontes. Aí você define uma área. Então vou dar um exemplo. Eu só quero concurso para juiz, tudo bem. Eu só quero concurso para analista, tudo bem. Aqui você definiu o concurso que você quer. Você pode até focar nesses concursos e depois fazer até concursos similares, para abranger um pouco sua perspectiva de concurso. Ou você pode definir por área. Olhe, eu quero um concurso na área das carreiras jurídicas. Eu quero um concurso nas carreiras policiais, na área fiscal ou tribunais. Eu faço técnico, analista, não tem problema. Mas você precisa definir uma atuação, tá? Porque quem estuda para qualquer concurso, na verdade, não está estudando para nenhum. Então, a primeira coisa é definir uma área de atuação, um concurso de atuação. Segundo ponto, na análise. Você precisa organizar um edital que a gente vai chamar de edital base. O que é um edital base? Você vai pegar aqui, quem quer um concurso? Eu vou pegar um edital de juiz. Eu vou pegar alguns editais das carreiras jurídicas, das carreiras policiais. E você vai eleger e colocar todos os pontos em comuns desses concursos que você quer fazer, tá? Então você vai pegar as matérias e os temas, tá? Matérias e temas desses concursos, da área que você quer, do concurso que você quer. Pronto, Gerson, beleza. Já tenho aqui o meu edital base, ele tá todo aqui, olha. Matéria 1, aí tem os temas, matéria 2, tem os temas e assim por diante. Nós vamos agora para o terceiro aspecto da análise, que é definir o que é que você vai priorizar. Veja, existem dois aspectos em relação a esse edital base aqui, tá? Ou ele é muito grande a ponto de não ser viável estudar tudo, ou ele é pequeno ou médio, em que é viável estudar tudo. Aqui não é viável estudar tudo e aqui é viável estudar tudo. Exemplos. Qual é um edital que ele é muito grande e não é viável estudar tudo? Um edital de carreira jurídica, defensor, promotor, juiz. Eu desconheço alguém que me disse: Gerson, eu estudei toda a doutrina, todas as leis, toda a jurisprudência, de todas as matérias e de todos os tópicos do edital. Não conheço. Não existe. Pode ter um louco aí, mas não conheço. Eu não estudei, tá? Eu estudei aqui em torno de uns 60% a 70% do edital do meu concurso. No máximo, tá? Máximo. Ou pode ser o edital, ele pode ser pequeno. E no edital pequeno, sim, você estuda 100%, tá? Vou dizer um concurso que eu estudei 100% do edital. Concurso de analista do MP. Do MP de Sergipe. Eu fui analista, então posso dizer com propriedade, porque eu passei em 10º lugar nesse concurso aqui. Fui convocado e trabalhei lá. Tá? Mas veja, neste primeiro aqui, no edital grande, você precisa priorizar os temas.
mas no pequeno também. E eu vou explicar o motivo. E essa é a nossa próxima etapa, que é a priorização. Priorizar. Tá? Por que você precisa priorizar? Tanto no edital grande, quanto no edital pequeno. No edital grande, você prioriza porque é muito conteúdo. Acho que é meio óbvio. Você deve ter até pensado nisso. Como é muito conteúdo, eu vou priorizar. E no edital pequeno, você vai priorizar não porque você vai deixar de estudar alguma coisa, mas porque vão ter temas que você vai estudar 3, 4, 5 vezes. E tem outros que você vai estudar 1 ou 2 vezes. Então, enquanto no edital grande você estuda aqui, sei lá, 70%, num edital menor, pequeno, você estuda 100% a matéria toda, mas vai ter tópicos e matérias que você vai estudar 2, 3, 4 vezes. E esses tópicos que você estuda 2, 3, 4 vezes são tópicos que você vai priorizar. Então aqui está a priorização. A priorização aqui e a priorização aqui, no edital menor. Tá? E veja, entenda que essa priorização ela não se limita ao tema, ao assunto. Porque o tema ou assunto ele pode ser abordado principalmente na área jurídica, os temas jurídicos, que é o que mais relevante aqui para mim, tá? Porque a gente trata de concurso em essência jurídicos e concursos que envolvem muito conteúdo jurídico. Esse conteúdo jurídico ele é dividido, tá? Ele é dividido. Ele é dividido em 3 aspectos: em doutrina, em lei e em jurisprudência. Às vezes, grande parte do conteúdo está na lei de um determinado tema. Então, você foca mais aqui, na lei, por exemplo. Tá? Às vezes, não. É na doutrina. Às vezes, tem nos 3, mas é muito mais importante a lei e pouco a doutrina. Então, você vai pesando aí onde você vai dar mais relevância e mais prioridade. Então, veja, você não prioriza só o tema. Você prioriza a fonte. A fonte, tá? Você prioriza a fonte. Por isso que é tão importante saber bem o material que você vai estudar e a profundidade que você vai estudar. O material e a profundidade. Por quê? Porque às vezes você estuda por um material que não é adequado para o concurso que você quer, ou às vezes você não aprofunda um tema que precisava aprofundar, ou às vezes você não aprofunda um tema que você precisaria aprofundar. E toda vez que você aprofunda o que não precisa, estuda mais o que não precisa, menos o que precisa, você não está sendo eficiente. Memorize essa palavra, eficiência. Tudo que eu queria quando estudava para concurso era só uma coisa, eficiência. Porque eficiência é o que me daria o resultado de ser aprovado no concurso no menor tempo possível. É o máximo da performance, né? Então, uma pergunta para você. Ficou claro? Ficou claro o que eu disse até agora aqui em relação à análise? Que você precisa definir um concurso ou uma área, depois você precisa definir a base das temas e das matérias do edital base do que você precisa estudar, depois o que você vai priorizar e, por fim, como escolher o material. Precisa escolher bem o material, tá? Até o final da aula eu vou falar sobre o material, sobre um bom material para você estudar, tá? Vamos para a segunda etapa. Primeira etapa estamos vencido aqui, que é a análise. Vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é o estudo. Estudo. Tá? E veja.
No estudo, eu quero definir aqui 3 aspectos importantes. O primeiro é o seu calendário de estudos. O primeiro é o calendário. Gerson, como é que você estudava um bom calendário de estudos? Primeiro eu vou dizer o que não funcionou para mim na minha época de estudos. Que não funcionou. O que é que não funcionava para mim, o que me dava uma agonia muito grande, porque eu não conseguia evoluir, não conseguia crescer, evoluir. Primeiro, estudar várias matérias por dia e por semana. Isso, então vou botar aqui o que não, né? Várias matérias por dia, por semana. Tá? Não. E eu vou explicar o porquê. Tá? Outra coisa que me não dava certo comigo. Revisar 24 horas, 48 horas, 72 horas, 7 dias, um mês. Sabe aquela revisão? 24 horas, 48 horas, 78 horas. Isso não funcionava comigo. Tá? Eu vou partir dessas 2 premissas aqui. Primeiro, por que não funcionava bem para mim estudar várias... Vou voltar aqui para mim. Por que não funcionava para mim voltar e estudar várias matérias por semana? Por alguns motivos. Primeiro, porque eu não sentia uma continuidade. Sempre parecia, acabava o primeiro mês de estudo e parecia que eu estava no comecinho de cada matéria. E eu não sentia uma evolução. Então isso me incomodava muito. E o segundo motivo é porque eu não conseguia resolver questão nenhuma. Eu não avançava, as questões pediam os temas introdutórios, mas ela avançava as questões, misturava um pouco, e eu não conseguia resolver nada. Né? Ficava ali nos primeiros capítulos e não conseguia resolver. Primeiros capítulos não, muitas vezes nem passava, né? Ficava no primeiro capítulo de cada uma das matérias. E o que é que eu percebi? Ao estudar uma matéria, ou até 2 matérias por semana, porque eu dividi os turnos, por exemplo, manhã numa matéria, tarde em outra, poderia ser também. Eu conseguiria avançar, eu consegui avançar muito mais rápido. Então, eu sentia que tinha uma continuidade no meu estudo. Então, o estudo ele avançava mais rápido. E como ele avançava mais rápido, eu sentia uma evolução. E eu conseguia resolver muitas questões. Perfeito. Funcionou maravilhosamente bem para mim. Isso aí, tá? E você vai perguntar, Jesse, a revisão? A revisão eu falo já, é o terceiro tópico, tá? Mas, ao fazer isso, você precisa definir bem, que é o segundo tópico do nosso estudo, é definir bem as fontes. Tá, eu vou estudar uma matéria por semana, mas por onde? Tá? As fontes. Isso eu falo já já. Mais pra frente, tá bom? Quais são as fontes de estudo. Perfeito? E por fim, o meu estudo tem algo que assim, funcionou muito pra mim e que tem até um estudo sobre isso, que é a divisão do seu estudo. A divisão entre o estudo em si e as questões. Tá? Existe... Primeiro eu vou botar aqui qual é a proporção, e depois eu vou explicar a proporção e vou explicar o fundamento por que essa proporção funciona. Tá? No começo, você começa mais ou menos assim. Tipo, 30% questão, 70% estudo. Mas, depois, isso inverte. Fica 30% estudo e 70% questão. 70, às vezes chega a 80, tá? Quando eu boto questão aqui, eu boto questão em revisão. Já já eu explico por quê, tá? Gerson, sério? Que é essa quantidade, assim, absurda de tempo que você fica fazendo questão e revisando? Sabe por que é? Existe um estudo de um britânico
Tá no TED, inclusive, se você quiser pesquisar por ele, você vai conseguir encontrar. O nome do tema é por que é que os estudantes de desempenho fazem diferente, né? E esse estudo ele pegou 9.000 pessoas. E ele queria saber por que é que algumas pessoas passavam nas provas, nos vestibulares, nos concursos, nas provas de uma forma geral, o que é que elas tinham diferente em relação às outras pessoas que não passavam. E ele analisou, estudou essas pessoas durante um período, e ele elaborou algumas hipóteses. Tá? Não vou explicar com detalhes o estudo todo, que aqui não é objetivo, mas uma das hipóteses foi inteligência, QI. Essa pessoa é mais inteligente que essa. Aí você ia ver as pessoas que eram aprovadas, e tinha a pessoa com QI alto e com QI baixo. E aí ele pensou, não é inteligência. Vamos a outro ponto da pesquisa. Não, é quem estuda mais, é quem fica mais tempo estudando. E eles viram que tinham pessoas que estudavam menos em termos de horas de tempo e passavam, e viram que tinha pessoas que estudavam mais em tempo e não passavam. Veja, eu não estou dizendo que passava quem estudava pouco. Não foi essa a conclusão que a pesquisa chegou. Mas a pesquisa dele chegou ao ponto de, olha, não é quem estuda mais ou menos que passa no concurso, é outro fator. E aí ele chegou a uma conclusão. E todas as pessoas que passavam nas provas, no mundo todo, elas tinham uma característica em comum. Elas resolviam e aprendiam muito com as questões. Veja, esse é um dado científico, estudado, pesquisado. Tá? E aí bate exatamente com o que eu estou dizendo aqui para você. Exatamente com o que eu estou batendo aqui para você. Que é, você vai elevar o máximo possível o seu estudo por questões, análise de questões, resolver questões. O máximo possível. Esse é um estudo eficiente. Tá? Ao ponto de você inverter. Vai resolver mais questões do que o estudo. Tá bom? Veja. Aí nós vamos para o nosso terceiro tópico, que é a revisão, que é o foco central aqui da nossa aula, né? Que é a revisão. Essa revisão para ir passar dos 80%. Gerson, como é que eu faço uma revisão? Lembra das nossas perguntas lá no início? Que você pode não lembrar, que você lembra e na hora de responder a questão erra por algum motivo, tá? É isso aqui que resolve, é a revisão. Agora, como fazer essa revisão? Primeiro é o tempo. Depois de muito estudo, muita análise, eu vi que não adianta aquela revisão de 24 horas, 48 horas. Primeiro que isso é chato. Um pé no saco fica esse negócio de 24 horas, 48 horas. Bagunça a sua vida. Você começa a estudar e tem uma revisão de 24. No começo parece até bom. Aí depois você tem outra matéria, tem outra de 24, outra tá de 48, outra tá de 72, a outra tá de um mês. Quando você tiver com 5, 6 matérias, você já enlouqueceu com isso. Então, o que é que eu fazia? Tempo. Eu revisava uma vez por semana. Tá, Gerson? Uma vez por semana. Tá, tira um dia na semana. Eu tirava segunda-feira. Minha segunda-feira era a segunda da revisão. Então, pra mim era segunda. Pra você pode ser qualquer dia. Tá? Então, isso é o primeiro fator importante. Senão, sua revisão vira uma bagunça. E o segundo aspecto, que era relevantíssimo, era o como. Como fazer essa revisão. Tá, tudo bem, eu fazia uma vez por semana. Né? O que é que eu estudava? A semana anterior, toda a minha semana anterior. Tudo que eu estudei na semana anterior, eu ia revisar. Tá? Eu até vou te mostrar aqui no final como vou disponibilizar como é que você pode acessar esse calendário de revisão. Mas o segundo aspecto era como. Tá, Gerson? Como eu vou revisar? Então, eu volto para aquele aspecto que eu falei no começo. Eu revisava pelo meu resumo
e grifos, tá? E revisava também por mais, aqui é mais questões. Então, como eu disse para você, olhe, quando eu estou estudando, eu pego o que é mais relevante, o que eu errei, coisas que eu acho que são importantes para mim e coloco no meu resumo. E tudo que está na legislação e na jurisprudência que é relevante, eu grifo. Eu grifo. Para poder revisar depois os meus grifos, os destaques da lei, né? E ainda analisava as questões que eu já resolvi. Só que a gente tem um problema e uma pegadinha aqui nessas questões. Veja, a revisão é um dia. O estudo são 6. Então não dá para aqui na revisão resolver ou analisar um grande número de questões. Por questões de tempo. Por questões de tempo. Tá? Então, o que foi que eu comecei a fazer? E comecei a elaborar um material. Um material que eu acredito que vai ser fantástico para quem quer revisar tudo que é importante para o edital e quer revisar em 2 semanas. Tudo que é importante do seu edital. Então, eu resolvi criando um material. E esse material eu vou dar para quem participar aqui dessa oportunidade. Você vai receber na sua casa esse material. Basta aproveitar o que eu vou falar aqui hoje. Mas antes eu vou falar como é que é esse material. Esse material é assim, ó. Material. Tá? Veja. Imagine um material em que ele já traz nele os itens corretos. Os itens corretos. Para você ler e memorizar tudo que já caiu em concurso público. Do seu concurso ou da sua área. Tá? Ele traz os itens corretos para você revisar e memorizar. 2. Ele está dividido por... Na verdade não é dividido, mas eles têm informação para você só estudar o que você precisa, né? Por cargo, por matéria, por assunto, por ano e por banca. Matéria, assunto, ano, banca. Tudo isso, essas informações estão claras para você. Tá? Mais. Traz as estatísticas da matéria e principalmente do tema. Para você saber se aquele tema é relevante ou não para aquela carreira, para aquela área. Tá? Imagine um livro assim. Você acredita que conseguiria revisar tudo que é importante rápido em 2 semanas? Pois esse livro existe e hoje, numa oportunidade, em algo muito especial, se você aproveitar essa oportunidade que eu vou explicar hoje aqui, você vai poder receber esse livro físico em sua casa. Na verdade, são 2, ou um ou outro, depende da área que você estuda. Que é o edital mapeado pelas bancas de concurso. Gerson, me mostra esse edital mapeado aqui na prática. Eu vou mostrar ele aqui para você, tá? Por que edital mapeado? Porque nós pegamos o edital do seu concurso e mapeamos ponto por ponto, matéria por matéria, assunto por assunto. Damos as estatísticas e damos itens corretos, por ano, por cargo, por banca. Então a gente mapeou o edital para você. Veja, aqui é o das carreiras jurídicas. Aqui é de tribunais e policiais. Eu vou dar exemplo com esse, mas a ideia é a mesma. Deixa eu abrir aqui
e mostrar aqui para você, tá? Um exemplo. Vou pegar direito constitucional, primeiro tópico aqui, logo de cara, tá? E você vai ver aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, direito constitucional. Deixa eu ver se eu consigo melhorar, deixar maior para você ver bem. Pronto. Deu uma ampliada para você ver bem. Então veja, tá aqui, olha. Você vai revisar direito constitucional. Então tá aqui, direito constitucional. Aí você vai ver o primeiro tópico, conceito de Constituição. Conceito de Constituição. Isso caiu 14 vezes em concursos jurídicos. Porque esse é o livro de concursos jurídicos, né? E você sabe, para juiz, TJ, 4 vezes, para MP, 2, para Defensoria, 1, Procuradoria do Estado, 4 e delegado, 3 vezes, tá? E aí você vai ver os itens certos, vai estudar e memorizar, porque esses itens já são certos. Então você vai ver, olha, Constituição suave é aquela que não contém exageros, não consagrando, ao exprimir o pluralismo social, preceitos que não possam ser vividos na prática. CESP, Procurador do Espírito Santo, 2023. Tá aí. Veja que material. E aí você vai vendo. Juiz 2022. Delegado Pará 2021. A banca. E aí vai. Tá? Deixa eu ver se eu reduzo novamente aqui. Epa. Não me tire do lugar. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Veja, isso aqui você encontra, tá? Edital mapeado. Você encontra de todas as matérias e de todos os assuntos. Tá aqui o livro. Tá bom? Então, princípios de interpretação da Constituição. Tá aqui os dados. Tá? Direito de propriedade. E por aí vai. Civil, processo civil. Penal, processo penal. Tudo que você precisa neste livro para as carreiras jurídicas. Defensor, juiz, promotor, procurador e delegado. Mas também tem outro livro. O edital mapeado para carreiras policiais e tribunais. No mesmo estilo. Então você tem acesso a tudo que já foi cobrado nos últimos 5 anos, item por item, matéria por matéria e tema por tema. E os dados estatísticos, tá? Mas, Gerson, esse livro eu achei fantástico. Dá realmente... É só você... É uma pergunta, inclusive, que eu faço pra você. Você acha que você consegue revisar isso aqui em 2 semanas? Tu que cai no seu concurso. Consegue ou não consegue? Diga pra mim. Agora, vai parar nisso? Não. Lembra que eu falei pra você que é preciso priorizar os temas mais importantes? Nós chamamos isso, eu chamo isso há muito tempo, né? Desde 2014, de edital sintetizado. Tá? O que é o edital sintetizado? O edital sintetizado é o mapeamento, né, as prioridades em termos estatísticos, por matéria e por tema. Então, nós vamos dar isso para você em tabelas, por matéria, por cargo e por tema. Deixa eu dar isso aqui de exemplo para você, tá? Eu vou jogar isso aqui pro meu iPad e vou mostrar para você. Que aí você vai se impressionar mesmo com isso. Tá? Eu vou pegar aqui de constitucional, tá bom? Vamos ver. Vou rezar, vai dar tudo certo. Acho que já foi.
Aqui está. Olhe lá. Aqui está. Então, direito constitucional, você tem aqui, olha, para juiz, para promotor, tem a matéria e tem os tópicos, 1.1, 1.2. E você vai ver que esse 1.4 daqui, métodos de interpretação constitucional, é o mesmo 1.4 que está lá no livro. Então, você vai saber que para juiz caiu 1%, para promotor 0,41%, para defensor 0,65% e aí por diante, tá? Se estiver a tabela de verde, de branco, é porque não tem muita importância. Se tiver de verde, baixa importância. Amarelo, média importância. Vermelho, alta importância. Aí você tem as estatísticas, tem o percentual e tem o número de cobrança. Matéria por matéria, assunto por assunto, cargo por cargo. Para você estudar para concurso. Tá? Para você estudar para concurso. Veja, esse é o primeiro bônus que você leva com esse material. E se você aproveitar a oportunidade de hoje, você vai receber em sua casa, tá? O livro físico, que ainda não foi lançado e só vai ser lançado no futuro. Ele não vai estar disponível para todo mundo, vai estar disponível para você agora, se você aproveitar essa oportunidade, tá? Então, essa é a primeira coisa que você leva. E a segunda que você leva é um calendário de estudo e de revisão. Ah, como é que eu encaixo esse livro aqui ou esse livro aqui no meu calendário e na minha revisão? Então, eu vou mostrar para você isso na prática, como é que você encaixa, tá bom? Gerson, o que eu preciso fazer para receber esse livro em casa e esses bônus? Ou esse, eu vou escolher qual dos dois. Minha carreira é jurídica, então eu quero esse. A minha carreira é tribunais e policiais, eu quero esse. O que é que eu preciso fazer para receber um desses dois livros em casa para revisar? Veja, eu vou fazer uma oferta, uma das melhores que eu fiz nos últimos anos aqui para você, tá? Eu tenho um curso chamado Método de Aprovação. Nesse curso Método de Aprovação, eu ensino para você a organizar seu estudo, a priorizar os temas mais importantes, a organizar o seu calendário, a fazer a sua revisão, tudo. Quais são as características de quem é aprovado. É um curso completo de estratégia para concurso. Que se você for no meu site agora, metododeaprovação.com.br, esse curso, Método de Aprovação, que é estratégia completa para você estudar para concurso público, está lá por R$ 598. Ele vai estar incluído nesse pacote. Eu estou chamando de pacote da aprovação, tá bom? 2. Você vai ter uma mentoria comigo. Um encontro. Eu vou até anotando as coisas, tá? Para você ver e visualizar tudo que você vai levar, tá? Então, a primeira coisa que você vai levar nesse pacotão aqui é o curso Método de Aprovação, tá? E esse curso, ele é R$ 598, tá? O que é esse curso? É uma estratégia completa para estudar para concurso público. Tudo. Do zero até você ser aprovado. Segundo que você vai levar nessa oferta, nessa oportunidade. Uma mentoria em grupo comigo, Gerson, tá? Tem um bom tempo que eu não fico fazendo mentoria, tá? E eu vou fazer, tá? Essa mentoria é R$ 900. Mas veja, eu tô cortando já para você saber que não vai custar isso para você, tá bom? Vai ser num sábado pela manhã e você vai ser informado pela minha assistente o link, o horário e o sábado que vai ser, tá bom? Terceiro que você vai levar nesse pacotão: 7 livros digitais da legislação grifada e anotada pelas bancas. Eu somei o valor desses 7 livros, deu R$ 413. Gerson, quais são os livros? Eu vou mostrar aqui para você. Por exemplo,
A Constituição Federal, grifada e anotada pelas bancas, digital, você vai receber. Direito administrativo, legislação administrativa, grifada e anotada pelas bancas, digital. Vai receber o Código Civil, grifado e anotado pelas bancas, o Código Penal, grifado e anotado pelas bancas, o Código de Processo Civil, grifado e anotado pelas bancas, o Código de Processo Penal, grifado e anotado pelas bancas, e as súmulas grifadas e anotadas pelas bancas, tá? Eu não sei se você conhece esse material, mas esse material aqui, eu pego artigo por artigo, dou a estatística de cobrança do artigo em concurso, grifo as palavras que são relevantes, as pegadinhas, e ainda coloco embaixo os itens certos de questões para que você memorize e já veja o que já caiu e o que é certo. Para que você estude a legislação. A legislação representa 70% da prova. Em média, 70%. E aqui você tem a legislação já toda destacada, organizada, para você memorizar. É esse livro meu aqui, com esses grifos meus aqui, todas as principais, né? Os códigos e a Constituição Federal, já organizado. O que eu fiz, vou te entregar pronto, nesses 7 livros, tá? 413. 4. Esses novos livros aqui, os editais mapeados, os dois você vai receber. Edital mapeado. Você vai receber os 2 livros digitais, tá? Os 2 livros digitais e os bônus, aqueles que eu falei, tanto do edital sintetizado, todo pronto para você, né, com aquela tabelinha, incidência de todos os cargos, tanto das carreiras jurídicas, tanto dos policiais quanto dos tribunais, você vai receber tudo digital. Os 2 juntos, R$ 177. Tá? E por fim, 5º, eu vou mandar para você o livro físico. Você vai escolher, minha assistente vai entrar em contato com você e vai pedir o seu endereço. Se você quer esse livro físico da carreira jurídica ou se você quer esse dos tribunais e policiais. E eu vou enviar para a sua casa o livro, tá? Você vai ser o primeiro a receber esses livros aqui, tá? Ninguém pode comprar esses livros agora. Você vai ser o primeiro a receber esse livro. E já vai sair na frente. Então você vai escolher o livro físico, tá? Você vai escolher o livro físico. Tá? O livro de carreiras jurídicas, por exemplo, ele custa R$ 199. Não, você vai receber. Eu somei todos esses valores e deu R$ 2.287. Você vai levar isso tudo aqui, tudo isso, curso método de aprovação, mentoria em grupo comigo, 7 livros digitais, os 2 livros dos editais mapeados novos e o livro físico do edital mapeado da sua preferência, não por isso aqui. Não vai ser por isso aqui, tá? Não vai ser também nem pela metade, 1.100, tá? Não vai ser nem pela metade. Não vai ser nem R$ 900, tá? Você só vai pagar 12 vezes de 70, se não me engano é 78 ou 79 reais. Talvez o menos, entre 74 e 79 reais por mês, em 12 vezes. Ou à vista, 799. Pode ser à vista, 799 à vista. Tá bom? Então você vai levar por 799 o livro por 799. Você vai levar o livro físico à sua escolha, tá? Esse aqui vai custar 199 reais, esse vai custar, tá? Você vai levar na sua casa, vai receber, tá? Você vai levar os 2 digitais e os bônus que eu prometi, edital sintetizado e calendário. Você vai levar os 7 livros digitais, esses aqui, constitucional, administrativo, civil, processo civil, vai levar todos. Você vai levar uma mentoria comigo, num sábado,
de manhã, que todo mundo pode, um sábado de manhã, minha assistente vai entrar em contato com você. E você vai levar meu melhor curso, que é o curso de estratégia para concurso, chamado Método de Aprovação 7.0, em que eu explico tudo para você ir do zero até a aprovação. Tudo que eu fiz está lá, com detalhes, eu mostrando para você. Tudo isso por R$ 799 à vista, ou 12 de 79, mais ou menos, 79, depende, não sei como é que fica aí, né? Porque 799 é à vista, com desconto, né? E esse 12 vezes tem juros, né? Aí fica 12 de 78, 79, alguma coisa assim. Tá bom? Olhe, espero que você tenha gostado dessa oferta. Não sei se ela vai se repetir e você vai receber esses livros com prioridade. Você vai ser o primeiro a receber esse livro aqui. E eu garanto para você, revisar com esses livros vai ser moleza quando chegar perto da sua prova. Porque a sua prova de concurso, ela envolve o conhecimento que você tem e a capacidade que você tem de revisar perto da prova. E revisar o que é mais importante do que já caiu nas provas nos últimos 5 anos e ter acesso a todas essas estatísticas que nós levamos 6 meses para produzir, os livros e as estatísticas e análise, você vai ter tudo isso aqui antecipado nesse pacote da aprovação, tá bom? Veja, tem um botão aqui embaixo, um link aqui no vídeo do YouTube, vai ter ou na descrição do YouTube, ou aqui no chat, ou numa página que você estiver vendo, em que você tem um botão e tem um prazo para você se inscrever. Vai ter um prazo ou vai ter uma quantidade de vagas que são limitados, tá? A gente não tem como fazer isso para todo mundo porque envolve material físico. Então a gente tem que já estar reservado os livros para vocês, os primeiros livros, né? E esses livros acabam rápido, as edições. Dou o exemplo dessa Constituição aqui, né? Toda vez que a gente lança uma edição acaba rápido e a gente pede cada vez mais. E também tem a mentoria comigo, né? E não vou colocar muita gente nessa mentoria porque eu vou ficar à disposição para você tirar qualquer dúvida de estudo, de revisão, como aplicar esses livros na prática ou os outros livros que vocês vão receber, tá bom? Então, clique no botão aqui abaixo, você tem uma garantia de 7 dias. Se você não ficar satisfeito com os livros, com a mentoria, com os produtos, você pode pedir o seu reembolso em 7 dias. Existe uma garantia incondicional, é uma garantia legal, você tem direito a isso, você como estuda para concurso, talvez já saiba. Então fique super tranquilo porque você vai ter acesso a grande parte dos materiais e já analisar e ver se é útil e adequado para você. Caso não seja, se você achar que não é, que não vai te ajudar, você pode pedir o reembolso, tá? Fique bem tranquilo em relação a isso. Todo esse material, todos os meus cursos, eles estão numa plataforma super conhecida que você tem acesso de imediato, se pagar no cartão ou se pagar no Pix e no boleto assim que libera. Então, se a pessoa pagar no boleto, demora aí umas 48 horas para você ter acesso. Vai ter um link aqui do nosso suporte, o WhatsApp, caso você precise tirar algumas dúvidas, tá? Sobre entrar nesse pacote e tudo que tem acesso para você. Então, tudo que eu te prometi você vai ter acesso e eu tenho certeza que esses materiais estão revolucionando a vida de muita gente e vai revolucionar a sua também agora, com todo esse pacote, tá bom? Aproveite, porque só esse livro aqui, por exemplo, quando ele for lançado, tá? Quando ele for lançado esse livro aqui, para o público em geral, esse livro aqui vai custar R$ 199. R$ 199. Então, você vai levar muita coisa, você vai levar R$ 2.287 de cursos e livros por apenas R$ 799 ou 12 de 79, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui. Um grande abraço e aguardo aí lá dentro do pacote da aprovação.